Sempre a mesma coisa. Sempre que a gente mostra as imoralidades da Bíblia, os genocídios, as guerras, a podridão moral dos que seguiam o Deus cristão, sempre se levanta um para dizer: o problema nunca foi Jesus, o problema foi o ser humano. Mentira! O cristianismo como um todo, em seu próprio conteúdo, na sua essência estrutural, é um credo que nasceu pronto para aterrorizar a humanidade. Nós fomos doutrinados a acreditar que o cristianismo é uma coisa que é mal utilizada. E essa narrativa ficou tão enraizada na nossa cultura que até mesmo pessoas que se dizem sem religião ou que são de uma outra religião caem nessa mentira e manipulação narrativa de que o credo seria bom e faria o bem se não fosse o ser humano. Isso é patético. Isso não explica nada sobre a verdade do cristianismo. Isso só protege a marca. Porque toda vez que o cristianismo produz culpa, perseguição, censura, colonização, submissão, violência moral e pacto com o poder, dizem que foi o homem que usou da religião. E eu me pergunto, por que outras religiões não produzem os mesmos danos na sociedade, mesmo sendo seguida por seres humanos, assim como no cristianismo? Por que especificamente o cristianismo atrai as pessoas mais? E para piorar, toda vez que aparece uma frase doce, uma imagem mais simpática e um cristão carismático, uma leitura mais acolhedora com voz branda e fundo musical, dizendo que ali está a essência, o pouco que presta vira o verdadeiro cristianismo. Mas tudo que destrói a vida das pessoas e da sociedade vira desvio, culpa do homem que é falho. E hoje nesse vídeo eu vou destruir essa narrativa falsa e mentirosa com base nos fatos históricos e no próprio conteúdo bíblico. Eu não estou falando só do pastor picareta. Eu não estou falando só da igreja rica, de banco gospel, de líder manipulador. Porque já passou da hora de vermos que essas gotas de valor do credo cristão não são suficientes para o mar de problemas que ele causa na sociedade há mais de 1.500 anos. Então, se você quer ouvir pela primeira vez o que ninguém nunca disse sobre o cristianismo, fica por aqui. E se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque você encontrou o canal que diz o que ninguém mais tem coragem de dizer. O problema do cristianismo é que desde a sua criação, ele foi formado numa estrutura que já combinava missão universal, verdade exclusiva, autoridade sagrada, obediência e disputa pela doutrina correta. É só você ler os evangelhos e as cartas de Paulo. A primeira coisa que precisa cair é essa fantasia de cristianismo puro, que teria existido lá atrás, limpinho, amoroso, comunitário. Cometem o absurdo de dizer que ele era até comunista e que depois foi corrompido. Isso é muito bonito no sermão, mas historicamente isso é falso. E diversos estudos, como os de Cambridge, por exemplo, resumem isso de uma forma a não deixar dúvidas. Os primeiros cristãos não eram um grupo homogêneo, muito menos uma igreja única e estável. Isso nunca existiu. Havia uma diversidade de crenças, de práticas, formas de autoridade, inclusive leituras concorrentes dentro do próprio contexto. O conflito de Paulo e Pedro é o mais escancarado de todos. Um outro estudo também diz que os cristãos da antiguidade tardia encontravam suas escrituras de formas diversas e até contraditórias. Então, já começa aí a mentira. Esse cristianismo original e puro não aparece como bloco histórico, sólido e